Olá, queridos, olá, queridas, graças ao Pai do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um domingo para adorar o nosso Deus, adorar o nosso Senhor Jesus. Quero convidar você a adorar o nosso Deus com todas as suas forças, com tudo que há em você. Nesse momento quero te pedir, se concentre no nosso culto, o culto que nós vamos entoar a Deus. Faça isso com toda alegria, faça isso com seu coração para Deus. Hoje nós estamos com o nosso time de louvor quase completo. Nós queremos fazer uma celebração, uma festa, a nós aqui na nossa igreja e você aí na sua casa. Então nós vamos iniciar esse momento com a oração. Eu te peço que você aí feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus, vamos buscar a face dele em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Deus, nessa hora, quero te agradecer por mais um culto, Senhor. Quero te agradecer pela tua presença, quero te agradecer pelo teu amor, Deus. Quero te agradecer, Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Espírito Santo, eu quero te pedir, Deus, se manifeste aqui nessa hora. Tu és bem-vindo aqui entre nós, Deus. Toma o teu lugar de rei, toma o teu lugar de Senhor, Pai. Seja bem-vindo entre nós, esse lugar é teu, Pai. Fique à vontade, tanto aqui quanto na casa de cada pessoa que nos ouve nessa noite, Deus. Pai, eu quero te pedir, Pai, nessa hora, enquanto vamos adorar o teu nome, Deus, libera a tua presença, libera a cura, libera milagre, libera batismo com o Espírito Santo, libera o teu fogo, Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, faz queimar em nossos corações, Deus, faz queimar em nossos corações, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que a chama do primeiro amor possa queimar, Deus. Que a chama do primeiro amor possa arder em nossos corações. Essa é a oração que nós fazemos a Ti, Deus. Prometemos que daremos a Ti toda a honra.
morte não pôde ser capaz de deter a Ti, Jesus. Satanás não foi capaz de deter a Ti, porque Tu és grande, Tu és o nosso Deus, e nós Te adoramos, Pai. Te adoramos em espírito e Te adoramos em verdade, em nome de Jesus, Pai. Te adorarei, te adorarei.
estás no controle, pois tu estás uma vez me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Deus me promessa caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Pai, nessa hora, nós levantamos as nossas vozes a Ti, Deus. Declaramos que Te amamos, declaramos que precisamos de Ti, Deus. Declaramos que Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, o princípio e o fim, Deus. Obrigado por mais um culto, Deus. Obrigado por mais um momento de adoração, Pai. Assim como cantamos essa canção, meu Deus é Deus de milagres. Eu quero profetizar Deus milagres nessa hora, Pai. Eu quero profetizar enquanto Te adoramos, enquanto cantamos a Ti, Deus. Pessoas estão sendo curadas agora em nome de Jesus, Pai. Toda dor está indo embora agora em nome de Jesus. Pai, toda doença no sangue está indo embora agora em nome de Jesus. Todo caroço está indo embora agora em nome de Jesus, Pai. Tu és o Deus de milagres, Tu és o Deus da vida, Pai. Esse é quem Tu és, esse é quem Tu és, meu Deus. Um Deus de vida, um Deus de vida, Pai, não um Deus de morte. Tu és um Deus de alegria, não um Deus de tristeza, Pai. Tu és um Deus, Pai, que acalma as tempestades, Pai. Então, em nome de Jesus, eu peço, Deus, toda tempestade na vida dos meus irmãos agora, Deus. Toda tempestade na casa dos meus irmãos agora, eu quero Te pedir, Deus. Vem com Teu poder, vem com Tua glória, Pai. E toque a vida de cada um deles, em nome de Jesus, Pai. Essa é a oração que nós fazemos aqui nessa hora, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Queridos, agora nós acabamos nosso momento de louvor. Fique agora com o nosso irmão Rafael, que vai estar ministrando essa palavra agora. Ele já está posicionado. Certamente Deus já colocou uma mensagem de vida na vida do nosso irmão. Quero te pedir, redobre a tua atenção, que essa palavra abençoe muito você, sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, amada igreja. Eu louvo a Deus e agradeço muito ao Senhor mesmo por mais essa rica oportunidade de termos o privilégio de compartilhar, de ministrar a palavra do Senhor, o qual já ministrou meu coração e creio que fará isso também agora no seu coração. Eu peço a você que você possa mesmo parar um tempo, um momento, e que a sua atenção, os seus ouvidos, a sua mente esteja tudo voltado para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Faremos menção, faremos uso do livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 12 a 14, que diz assim a palavra do Senhor: E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar,
Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém, queridos? Essa carta foi enviada pelo apóstolo Paulo, como nós já sabemos. A igreja aos Tessalonicenses era uma igreja estabelecida na cidade de Tessalônica, cidade essa que foi construída por determinação do rei Cassandro da Macedônia em 535, em 315 correção antes de Cristo, em homenagem à sua esposa Tessalônica, meia-irmã de Alexandre o Grande, Alexandre Magno, né? E daí vem a palavra magnitude, magnificência. Esta sua irmã foi chamada por seu pai, Filipe II, da Macedônia, por ter nascido no mesmo dia da vitória dos macedônios sobre os tessálios. Tessalônica ficava a cerca de 160 quilômetros de Filipos, capital da província romana na Macedônia. Era uma cidade portuária localizada no Golfo do Mar Egeu e também dispunha de uma via aberta pelos romanos, a Via Ignácia. E portanto, fazia disso de Tessalônica uma cidade muito grande, com aproximadamente 150 a 200 mil habitantes, uma cidade próspera, uma cidade também livre, uma cidade grega. E Paulo, na sua segunda viagem missionária com seus cooperadores, eles passam por Filipos e depois de sofrer muitas perseguições, ele chega a Tessalônica, ali inicia um ministério muito próspero, muito abençoado, muitas pessoas se converteram, porém muito prematuro, dada a constante perseguição, e ali uma perseguição ferrenha por parte da comunidade judaica que estava ali estabelecida. Ele é obrigado a sair, a fugir de Tessalônica e chega em Bereia, na cidade de Bereia. E em Bereia inicia novamente um outro ministério. Dadas as perseguições, ele também tem que sair de Bereia e chega até Atenas. Quando em Atenas, ele ainda preocupado com a igreja em Tessalônica, ele envia a Timóteo, seu filho na fé, para ali saber o estado, a situação daqueles irmãos que haviam se convertido ao Senhor Jesus Cristo, conversão essa genuína, verdadeira. E agora Paulo quer saber ainda mais acerca deles e dar algumas instruções, orientações, se assim fosse necessário. Paulo é instruído para elucidar certas doutrinas, especialmente no tocante à situação acerca dos crentes que morrem antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo, então, passa a escrever essa carta aos Tessalonicenses com um tema central, que é acerca da volta de Cristo. E os vamos ver que os capítulos de 1 e 2 Tessalonicenses são voltados exclusivamente para exclusivamente não, mas muito firme com o propósito desse fim, de ensiná-los, orientá-los acerca das muitas tribulações que viria, e os últimos dias, em especial o dia do Senhor. E Paulo ali então, quando está em Corinto, na cidade de Corinto, ele já tinha recebido, Timóteo já havia retornado para a presença de Paulo, para o encontro de Paulo, e ali ele dá as notícias ao apóstolo acerca dos irmãos da igreja em Tessalônica. Era uma igreja fervorosa na fé, e Paulo chega a dizer que a sua fé serviu como um modelo, um padrão para as igrejas na Macedônia e na Ásia. Era uma igreja que os irmãos viviam em amor, havia uma comunhão
muito grande, muito intensa. Eles passaram a crer piamente, verdadeiramente, nas orientações de Paulo. Era uma igreja que foi orientada, instruída, porém, devido ao seu ministério muito prematuro lá, Paulo teve a necessidade de escrevê-los novamente para elucidar, para dar-lhes algumas instruções básicas. No versículo 2 do capítulo 5, Paulo vai dizer: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá de noite como um ladrão. Porque quando disseram a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Aí faz uma comparação, como as dores de parto daquela que está grávida. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então, a igreja estava orientada. E ela não seria surpreendida com a vinda, com o dia do Senhor, com aquele período de grandes tribulações, porque ela já havia sido orientada pelo apóstolo Paulo. Interessante, quinta-feira retrasada, nosso irmão Disseu trouxe-nos uma palavra que nos abençoou muito, e já quase ao final da sua mensagem, ele diz assim mesmo, que não fomos pegos de surpresa em meio a tudo que temos vivido esses dias. Não fomos pegos de surpresa, mas muitos foram pegos desapercebidos. E Paulo, já orientado pelo Espírito Santo, com a unção do Santo Espírito, ele dá as instruções, ele comunica aos irmãos, eles não são surpreendidos, mas também Paulo dá o caminho para que eles não sejam pegos despreparados. Se encontra-se no versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, para que não estejamos despreparados, como muito bem colocou nosso irmão Disseu, e que verdadeiramente muitos estão despreparados, muitos da igreja do Senhor estão despreparados para a vinda do Senhor. Então o apóstolo Paulo dá as orientações: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então o apóstolo Paulo fala: couraça protege o peito, o coração, couraça da fé e do amor. Uma das evidências claras acerca dos dias que se aproximam ao retorno de Jesus Cristo, haverá uma grande apostasia. Muitos se apostatarão da fé. E Paulo está nos orientando exatamente isso. Couraça da fé e do amor. Outra profecia que é de se cumprir é que muitos, por aumentar a iniquidade, Mateus capítulo 24, versículo 12, o amor de muitos esfriará. Então, essas são profecias e a palavra do Senhor, e que vai se cumprir plenamente. Muitos apostatarão da fé, e não é por causa de pregadores, não é por causa de pastores, são decisões espontâneas, livres de cada um, seguindo o seu caminho, afastando-se de Jesus Cristo, talvez porque se converteram, pensam que se converteram ao Evangelho através de bênçãos, mas agora vem um período de grande tribulação, o dia do Senhor, para deixar bem evidente quem verdadeiramente é do Senhor, quem não é do Senhor, e é necessário guardar a fé, e que fique bem claro para o seu entendimento, o seu coração, que essa oração: Senhor, guarda o meu coração, não, é você, sou eu que temos que guardar nosso coração, conforme está em Provérbios 24, capítulo 4, versículo 23, quando diz: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. É por isso que o salmista, no Salmo 119, diz assim, né? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A apostasia e o esfriamento no amor de muitos cristãos. Evidências bem claras acerca da proximidade da vinda de Cristo. E Paulo continua: e tendo por capacete a esperança da salvação. Então, além da couraça, guardando a fé e o amor,
protegendo a sua fé e seu amor, ter a sua cabeça, a sua mente protegida, revestida pela palavra de Deus. Versículo 11. Por isso exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também fazeis. Aí agora vamos dar início aos textos, aos versículos que separamos. Né? Rogamos-vos, irmãos, que reconheceis os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Era um trabalho extenuante, é ainda um trabalho extenuante dos verdadeiros obreiros levantados por Deus, por verdadeiros pastores e não mercenários, por verdadeiros homens e mulheres que se dedicam à obra, que doam a sua vida ao Senhor por amor às almas, como fez o apóstolo Paulo, que abriu mão de tudo, de todas as suas prerrogativas, de toda a sua cultura, de todo o seu saber, de tudo as suas riquezas, para pôr uma riqueza maior em prol da obra do Senhor, daqueles irmãos que estavam se convertendo. E aí Paulo os exorta a que eles possam reconhecer, para que eles possam estimá-los, para que a igreja pudesse amar verdadeiramente aqueles que têm exercido uma liderança, que têm presidido sobre suas vidas, conforme diz, presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Presidir é muito mais do que somente liderar, mas é liderar com amor, cuidar, zelar. Muitos estão nas suas noites, nas suas madrugadas, descansando. Está lá o seu líder intercedendo pela sua vida. Está lá no trabalho árduo, secular durante o dia e à noite ainda, pelas madrugadas, buscando a face do Senhor, buscando palavra de Deus para ministrar o seu coração, visitando, orando, clamando pela sua vida, e que não seja conforme Hebreus 13:17, obedecer aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, por isso não vos seria útil. Paulo fazia isso com alegria, porque aquela igreja correspondia ao ministério, porque aquela igreja em Tessalônica correspondia a todo investimento de vida que Paulo fez na vida daqueles irmãos. E aí ele fazia isso, e Hebreus orienta isso, né? Que aqueles irmãos deveriam sujeitar-se aos seus pastores, obedecê-los, porque um dia eles vão prestar contas a Deus pela vida do seu rebanho, e que eles possam fazer isso com alegria. Versículo 13, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós, irmãos, tende paz entre vós. Versículo 14, ainda o apóstolo Paulo falando na sua primeira carta aos Tessalonicenses: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Admoestar é censurar alguém a partir da observação de seu comportamento, sua maneira de pensar ou por uma falha cometida por esta pessoa. É repreender, e repreender severamente. Admoestar, censurar, repreender a atitude que a pessoa viu acerca de determinado irmão, e chegar com aquele irmão censurar, repreender a atitude e o comportamento dele. É ver a atitude do irmão e repreender a pessoa que está agindo daquela forma, admoestá-lo, e não é observar a atitude e o comportamento daquela pessoa e compartilhar com outras pessoas, mas é ver a atitude e chegar àquela pessoa a admoestá-lo acerca da sua atitude. E é interessante que algumas versões, como a Almeida Corrigida, a Bíblia de Genebra, a Pentecostal, ela coloca assim: desordeiros, admoestar os desordeiros, e outra versão diz admoestar os insubmissos. Desordem, bem sabemos, não precisa, carece de muita explicação. Insubmissos, que não se coloca debaixo de uma submissão.
é desobediente. Mas me chamou muita atenção quando a Bíblia King James coloca: admoesteis os sonolentos. Dentro de um contexto aqui de Tessalonicenses, Paulo dá essa orientação para aqueles que ouviram a palavra de Deus através da vida do apóstolo Paulo, acerca da vinda do Senhor, e alguns colocaram assim: não preciso mais trabalhar, não preciso mais ter aquelas questões financeiras para a minha vida, porque Jesus vai voltar mesmo, não vou levar nada. Paulo está orientando: não é nada disso. Não é nada disso. E prova disso é que eu também trabalho na obra extenuante e tenho a minha fonte de renda para não ser pesado a vocês. Então deveria seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Mas de uma forma mais ampla, eu gostaria também, amados, de colocar aqui e aproveitar dentro dessa tradução da King James, quando diz: devemos admoestar os sonolentos. E a sonolência aqui, o sonolento aqui nos traz a ideia de a indolência espiritual. Como assim indolência espiritual? O indolente, a pessoa está totalmente apática, está totalmente, as coisas estão acontecendo ao seu redor e para ela é indiferente. Nós podemos pegar aqui a tão famigerada e conhecida passagem de Jonas, no capítulo 1, quando ele recebe, Jonas, um profeta de Deus, recebe a determinação de Deus para se dirigir até Nínive e ali proclamar o juízo de Deus para aquele país. E Jonas, profeta de Deus, enviado por Deus para pregar a Nínive, mas resolve arbitrariamente desobedecer a Deus, desce a Jope, embarcou num navio que ia para Tarsis. No meio da tempestade, Jonas desce para o porão e cai ali num sono profundo. Que sono gostoso, um sono profundo. E ali diz a palavra do Senhor que toda aquela tempestade conseguiram dormir no meio de uma tempestade violenta, em que o barco era lançado pelas ondas do mar de um lado para outro. Aqueles marinheiros começam a lançar tudo nas águas para poder salvar pelo menos sua própria vida e o barco. E Jonas consegue incrivelmente dormir, e que soninho profundo e gostoso. Tudo está se acabando, tudo está se destruindo. Aqueles marinheiros vão morrer. E ali aqueles marinheiros ímpios, idólatras, chegam até o profeta de Deus, o desperta do seu sono profundo para clamar a Deus pela salvação da vida de todos. O sono do porão, o sono da indolência, é exatamente assim, o sono absurdo, o sono da negligência, o sono da submissão, o sono da desobediência. É quando tudo está desabando ao redor, todos vão morrer, inclusive ele, profeta de Deus, que na posição correta seria ele chamar os marinheiros para juntos clamar a Deus, para que Deus o salvasse. Mas ele é despertado de um sono, do seu sono indolente, por ímpios, para clamar a Deus para que Deus o salve. Quanto mais se precisa de um profeta, ele está no sono da indolência. Quando mais se precisa de um conselho, de uma oração, de uma intercessão, de palavra de Deus, afinal ele é profeta de Deus, está na letargia espiritual, indiferente a tudo e a todos. Tudo está desabando, todos estão morrendo ao seu redor, mas o seu sono, a sua indolência espiritual é maior. E aí devemos chegar a esse e repreendê-lo, censurá-lo asperamente, severamente. É o que Paulo está orientando aqui. Mas também ele fala assim, olha, consoleis os de pouco ânimo. Esse consolo aqui, esse consoleis, o apóstolo Paulo vai usar a palavra grega paráclesis,
quer dizer, colocar-se ao lado de uma pessoa, encorajando-a e ajudando-a em tempos de aflição. Paráclesis. É diferente de Paráclitos, quando Jesus, em João capítulo 14, versículo 16, diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. O alter ego de Jesus é o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Paráclitos. Essa palavra Paráclitos, que faz referência ao Consolador, ao Espírito Santo, aparece cerca de 5 vezes no Novo Testamento. E Paráclisis, que é a forma nominal, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, coloca-se ao lado de uma pessoa, encorajando-a e ajudando-a em tempos de aflição, aqueles que estão de pouco ânimo, é Paráclisis. E ainda quando não temos palavra nenhuma para consolo a outrem, de alguma maneira, a tristeza compartilhada proporciona consolo, mesmo quando pensamos que isso é impossível. Você lembra aquela passagem de Jó? Você lembra o que Deus permitiu que o diabo fizesse com Jó? Que tocasse na vida dos seus 10 filhos, e ele num único dia perde seus 10 filhos que ele tanto amava, e que aqueles filhos o honravam como pai, honravam a sua mãe. Jó perde todas as suas riquezas, todos os seus bens. Jó é contraído de uma enfermidade terrível, terrível, e quando seus amigos tomam conhecimento da situação que Jó está passando, eles decidem, cada um deles, sair das suas regiões para visitar a Jó, conforme está no capítulo 2, a partir do versículo 11, e visitá-los para prestar-lhe uma solidariedade e consolo. Ele faz sair da cidade de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate. E eles, quando avistam, os 3 saem das suas localidades, das suas cidades, e quando os 3 se encontram e avistam Jó à distância, e quando eles veem a situação de Jó, imagina a situação que aquele homem se encontrava, a tristeza profunda, a dor imensurável, todas as perdas que ele sofreu, o seu estado calamitoso, saúde, tudo destruído, aparentemente destruído na sua vida. Aqueles seus 3 amigos o avistam de longe e diz no versículo 12 que mal puderam reconhecê-lo e romperam em lamentação e profundo choro ali mesmo. Aqueles homens em desespero, cada um deles rasga as suas roupas, o seu manto, e lançou sobre eles ele lançou terra sobre eles, e versículo 3 diz que ficaram sentados no chão, na companhia ao lado de Jó, durante 7 dias e 7 noites seguidos, e nenhum deles dizia a Jó qualquer palavra, não diziam a Jó qualquer palavra, pois ao contemplar seu grande sofrimento não encontravam forças para dizer nada. Paráclisis, colocaram-se ao lado de Jó. Ainda que não havia palavra nenhuma em seus lábios, nos lábios dos 3 amigos, uma palavra de consolo para Jó. Seu sofrimento era grande, mas eles colocaram ao menos ao lado de Jó, para compartilhar com Jó da sua dor. Paráclisis. 2 Coríntios, no capítulo 1, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo mais uma vez diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Que maravilha, amado.
Que maravilha! O Deus de toda consolação que nos consola em todas as nossas tribulações para que sejamos capazes. Tribulação, provação vem do Senhor e muitas vezes somos provados, e todo aquele que verdadeiramente decidiu-se por Cristo, não tem jeito. A tribulação, a provação, o deserto faz parte da sua vida, não tem como fugir dela. Mas há um propósito. Se vem do Senhor e a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, há propósito em tudo. E a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tribulação tem um propósito na vida do verdadeiro cristão. Tribulação, provação há um propósito. Aqui o apóstolo Paulo vem nos dizer que é capacitar. Sejamos capazes de consolar. A tribulação que você já passou, a provação que você já passou, e você saiu aprovado, porque lamentavelmente muitos saem reprovados da provação, porque pega subterfúgios, porque começa a trilhar pelo caminho mais fácil, o caminho largo, quando o caminho da provação, o caminho da tribulação é caminho estreito, é caminho onde é depender integralmente, totalmente do Senhor, é caminho onde se esvai toda a minha capacidade financeira, capacidade intelectual, todos os amigos, a minha força, o meu saber, tudo, absolutamente tudo. Agora é hora de viver na total dependência do Senhor. Mas quando passamos pela tribulação, pela provação e saímos aprovados, somos por Deus qualificados para consolar a outros. Para consolar a outros. Pois os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação que nós temos, nós mesmos temos, somos consolados por Deus. Paráclises. Aqui não é paráclito, amados. Aqui não é o consolador que vem trazer consolo para o irmão, mas é agora você que foi capacitado por Deus, porque saiu aprovado naquela tribulação, naquela luta, naquela prova que você passou e saiu íntegro, passou e saiu mais purificado, passou e saiu daquela provação com mais intimidade do Senhor. Agora Deus capacitou você para em um outro momento consolar a outros e poder dizer: eu passei por essa situação, Deus vai te dar vitória. Eu passei por essa situação, o que você tem que fazer é isso, isso, isso. Palavras de ânimo, palavras de consolo, é paráclises na sua vida e através da sua vida para aqueles que estão desanimados. E quantos estão desanimados no caminho? Quantos estão desanimados no caminho e precisando, necessitando paráclises? E nesse momento não é consolo do Espírito Santo, ainda que ele seja consolador. Nesse momento é paráclises. É você, amado irmão, colocar-se ao lado daquele que está desanimado. Isso aqui é interessante. Muitas vezes o Senhor nos ordena: vai e consola, quando nós mesmos estamos também necessitados do consolo. Mas Deus nos capacita, Deus nos dá força, Deus nos dá o vigor espiritual, e nós deixamos ali na cruz a nossa dor momentânea, o nosso sofrimento, e nos levantamos para consolar a outro. Paráclises. E quando consolamos a outro, a palavra é ministrada e nós somos consolados, nós também somos edificados, nós também somos abençoados, nós também somos avivados por Deus. E quando retornamos outra pessoa, porque resolvemos obedecer, porque resolvemos ser paráclises na vida de outra pessoa. Mas também é o consolo da fome ou na fome.
Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36 a 37. Então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o codinome de Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendendo-o, trouxe o dinheiro da venda e o colocou junto aos pés dos apóstolos. Como eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão Lucas, um historiador, um homem amante da palavra do Senhor e que traz tantas informações acerca desse filho da consolação, Barnabé, que não era o seu nome, era o seu apelido, né? Então, José, ele disse, era um levita natural de Chipre, era um levita, mas era natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o codinome de Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendendo, trouxe o dinheiro da venda e colocou junto aos pés dos apóstolos. José, o levita, não vendeu um bem, uma propriedade que ele tinha para fazer investimento, bolsa de valores, não que seja errado, não seja pecado, para fazer investimento em automóvel, em câmbio, em tantos outros XP, tantos outros investimentos que há por aí, tesouro direto e por aí vai. Não que seja pecado. Mas ele escolheu resolver fazer investimento nos céus. Jerusalém estava passando por dificuldades muito grandes, estava debaixo do jugo romano. A igreja ali, os irmãos ali estavam passando por dificuldades severas, perseguições e necessidades também financeiras, de alimentação. Mas a igreja primitiva, aqui nós estamos falando da igreja primitiva, aquela igreja que perseverava na comunhão, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Essa é a igreja primitiva. É o irmão que tinha propriedades, vai lá e vende, resolve investir o dinheiro, todo o dinheiro que ele arrecadou com a venda, resolve investir nos céus para saciar a fome e a necessidade daqueles seus irmãos, muitos deles que ele nem conhecia. Olha só que outra atitude maravilhosa. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, quando o apóstolo Paulo fala acerca da atitude da igreja da Macedônia. Agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria que a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida de seus bens, e até mesmo acima disso, pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. A igreja da Macedônia, a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, a igreja da Bereia, eles se reúnem, e era uma igreja também financeiramente muito pobre. Aos olhos do mundo, muito pobre. Essa igreja, aos olhos de Deus, extremamente rica. E eles dizem assim, né, no meio da mais severa, não é uma tribulaçãozinha não, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria, extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Eles fizeram uma coleta, reuniram-se todos ali para fazer uma coleta e ofertar aos irmãos que eles nem conheciam e estavam em Jerusalém, passando por grandes necessidades. Eles precisavam do consolo, consolar a barriga, consolo da fome. É interessante que depois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Amados, atualmente nas igrejas a insistência é do púlpito para a membresia, para poder dizimar e ofertar. Interessante.
o que para aqueles irmãos na igreja primitiva era um privilégio, nos dias atuais, para muitos, é peso. E não é peso de glória, não. Interessante. Nós estamos aqui na cidade de Belém, né? E o nome, não Belém de Israel, mas Belém do estado do Pará. Mas o nome Belém, no hebraico, é casa do pão. Isto é, casa do alimento. Jesus nasceu, né, em Belém. Mas aqui Belém do Pará é também conhecido como a cidade, né, do açaí, cidade das mangueiras, mais cidade das mangueiras, né? E aqui, quando você tiver a oportunidade de conhecer Belém, realmente é uma cidade, tem muitas mangueiras, umas ruas são bem arborizadas, e chega o período, mês, final de novembro, início de dezembro, ao longo de todo o mês de dezembro, é período de mangas, né? Muitas mangas, mas também Belém é uma cidade onde há muita pobreza, muita miséria, e nesse período de dezembro, muitas famílias se alimentam dessas mangas, nesse período ninguém passa fome, é muita manga com farinha. Manga com farinha no café, almoço e janta. E louvo a Deus porque muitas igrejas têm se reunido para preparar cestas básicas para aqueles que estão desanimados, estão precisando do consolo, da sua generosidade, da sua oferta. Mas também tem um consolo do abraço, né? Também tem um consolo do abraço. Meu Deus do céu, como um abraço é poderoso. Quantas vezes já orei pedindo ao Senhor, Senhor me abraça, Senhor me abraça. Uma certa ocasião eu estava muito mal, estava aí em Niterói, fui para a igreja um domingo de manhã, escola bíblica dominical, só Deus sabe como eu estava, só Deus e eu sabemos como eu estava naquele dia. Eu me lembro que nosso pastor, o pastor Adiel, sem saber nada, em pleno culto, chegou e me deu um abraço. E eu não resisti àquele abraço. Desmoronei em lágrimas. Como eu precisava daquele consolo naquele momento. Paráclises. Colocar-se ao lado de uma pessoa, encorajando-a e ajudando-a em tempos de aflição. Às vezes, você precisa estar bem atento a isso, amados. Às vezes quem está desanimado, quem está com pouco ânimo e que está precisando do seu consolo, do seu abraço, da sua atenção, está dentro de casa. Às vezes não está nem fora. E nesses tempos de isolamento social, você vai ver isso com muita frequência dentro do seu lar. Por horas será você. Por horas, alguns momentos será você. E talvez o único abraço que você receba será de um travesseiro. E você poder louvar ao Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou, abraçando um travesseiro, imaginando pela fé, sendo abraçado pelo Senhor. Mas o apóstolo Paulo continua ainda no versículo 14: sustenteis os fracos, servir de suporte. Romanos capítulo 15, versículo 1 diz: nós que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Portanto,
cada um de nós deve agradar ao próximo, visando o que é bom para o aperfeiçoamento dele. Agradar ao seu irmão, agradar ao próximo, mas naquilo que for útil para o aperfeiçoamento dele. E ainda no capítulo 14 de Romanos, versículo 1 diz: aceitai o que é fraco na fé, sem preocupação de debater assuntos controvertidos. E outras versões dizem: aceitai o que está enfermo na fé, sem preocupação de debater assuntos controvertidos. Tem momento, amados, não é haver debate nenhum, e muito menos debates controvertidos. Tem um momento que é só sustentar, servir de apoio a quem está enfermo. Há momentos que é só para estar ali, nada mais além disso. Sustentar, sustentá-lo em oração, sustentá-lo na intercessão, estar ao lado, orar juntos, às vezes orar juntos, mas sustentá-lo, servir de suporte para ele, sem debater nada. O seu irmão está enfermo, nitidamente, é claro, é visível, está enfermo e enfermo na fé. Colossenses 3,13 diz: suportando-vos uns aos outros, e esse suportar uns aos outros em amor, mais uma vez, é servir de suporte. Que privilégio. Gálatas 6,2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha só, às vezes você vai ter que levar a carga do teu irmão. Às vezes você vai ter que levar a carga do seu irmão. Às vezes você vai ter que levar a carga do seu irmão. Isso também é evangelho. O apóstolo Paulo diz assim: cumprireis a lei de Cristo. Você já tem a sua carga, você já tem o seu peso, você já tem a sua cruz, mas em alguns momentos você vai ter que ajudar também a levar a cruz do seu irmão por algum tempo, enquanto ainda estiver enfermo, fraco na fé. E aí ele conclui o versículo 14 dizendo: paciente. Paciência é uma virtude do Espírito Santo, né? E que tem uma eficácia muito grande. Paciência que tem capacidade de esperar tranquilamente. Ser paciente é capaz de suportar dificuldades e tristezas. Paciente é que revela persistência e perseverança. Nesse processo de ser paciente, muitas vezes você vai ouvir tudo e não vai falar nada. Muitas vezes pode até te machucar, te humilhar, agredir. Você vai ser paciente. E a paciência é para com todos. A paciência é de finalizar dessa forma, né? Seja paciente para com todos. Não somente com os fracos, não somente com os desanimados, não somente com os enfermos, não somente com aqueles que se encontram no sono da indolência. Algumas vezes você terá que ser paciente, porque tanto admoestar, quanto consolar, quanto suportar e quanto ser paciente tem que estar envolvido no amor. Admoestar com amor. Admoestação, repreensão, censura severa, com amor. Sem excessos, com amor. Consolar com amor. O amor ágape, o amor filéu. Suportai-vos uns aos outros em amor. Ser paciente com muito amor. Paciente com os de dentro de casa, a começar com os de dentro de casa. Paciente para com todos, com os que estão fora de casa. Porque fazendo assim, nós estamos cumprindo toda a lei de Cristo.
Às vezes não estamos preparados para enfrentar situações difíceis, mas são situações difíceis que nos preparam para sermos mais fortes e capazes de vencermos. Versículo 15 diz assim: vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Generalizar. Essa deve ser a sua atitude. Regozijai-vos sempre, versículo 16. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Está falando de uma alegria, o gozo, o regozijar-se, está incluído lá, Gálatas 5:22, né, quando o apóstolo Paulo fala acerca do fruto do Espírito. Vem o amor, logo em seguida, o segundo dentre os 9, o gozo, a alegria espiritual. Não é que você vai se regozijar quando num luto, não, isso é absurdo. Não é que você vai se regozijar no meio de adultério, não, isso é absurdo. Você vai reprovar como reprova Deus. Mas várias outras situações, provações, regozije-se. O Tiago fala, né? Tende por grande júbilo quando caes por várias provações. Como é possível isso? É ter uma disposição sobrenatural de sair, de levantar-se da tristeza e dizer: eu me alegrarei no Senhor. Coisas malucas, parecem absurdas, mas que a palavra de Deus tem esse poder de gerar isso nas nossas vidas. É maravilhoso, amados. É maravilhoso. Orai sem cessar, em todo tempo. Orai em todo tempo. Quer dizer que todo tempo você vai estar de joelhos orando. É possível estar dirigindo em oração. É possível você estar trabalhando em oração. É possível você estar exercendo suas atividades, seja lá quais for, em oração. Por isso que ele diz: andar em espírito, andar em oração. Aí versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, em tudo sejais grato. Sabe que é uma das evidências, inclusive, acerca da vinda de Cristo, muito próximo, além da apostasia, além do amor de muitos que esfriará, é também a ingratidão. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos. Lucas capítulo 17 fala, né, quando Jesus... Isso não é uma parábola, isso aconteceu. 10 leprosos vieram, aproximaram-se, ficaram um pouco à distância, mas saíram do leprosário, de onde eles estavam, e se dirigiram até a presença de Jesus. E um pouco à distância, os 10 leprosos clamaram a Jesus. O Senhor Jesus deu uma ordem para que eles comparecessem até a presença do sacerdote. E quando estavam ali a caminho, os 10 foram curados, mas somente um retornou para agradecer Jesus. Jesus disse: não eram 10 os leprosos? Versículo 15, né? Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhes graças, e este era samaritano. E respondeu Jesus: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Que ingratidão. De 9 judeus, 9 dos filhos de Deus, os 9 eram filhos de Deus, e apenas um estrangeiro, um samaritano, retornou para agradecer. Seja grato, amor. Seja grato.
pela vida, seja grato pelas coisas aparentemente mais simplórias na vida, aparentemente. Quer ver? Seja grato por esse ar que você está respirando, seja grato por esse veículo de comunicação, seja grato pela nossa igreja, seja grato pela sua família, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos, seja grato pela sua casa, pelo seu trabalho, pelos recursos que Deus lhe dá para administrar. Seja grato pela provação que você está passando, seja grato a Deus, seja grato ao Senhor. Se a prova vem de Deus, então tem um objetivo, tem uma finalidade. Seja grato a Deus, seja grato não somente a Deus, seja grato às pessoas. Expresse a sua gratidão às pessoas, expresse sua gratidão aos seus pais, expresse sua gratidão ao médico, expresse sua gratidão a um funcionário, expresse sua gratidão ao motorista, expresse sua gratidão à sua professora, ao seu amigo, expresse sua gratidão. Há um estudo de um médico lá na Universidade de São Paulo, ele se chama Fabiano Moulin, ele é neurologista e coordenador da Unifesp. Unifesp é a Universidade do Estado de São Paulo. É uma universidade extremamente reconhecida. Em 2015 foi reconhecida pelo Ministério da Educação como uma das melhores do Brasil. Em 2016, uma das 10 universidades mais prestigiadas da América Latina. É um ranking promovido pela Times Higher Education. É a 6ª posição, é uma entidade londrina. Em 2017, da publicação britânica THE, a Unifesp é considerada a melhor universidade federal brasileira e a 7ª da América Latina. Atualmente, a Unifesp está apenas da universidade, a Unicamp e a USP. Estou falando isso porque para você reconhecer que é uma entidade extremamente de alta reputação e a coordenação está sob sob a coordenação desse neurologista Fabiano Moulin. Ele tem um estudo muito interessante. Ele diz assim, olha, a gratidão faz com que nesse momento tudo o que eu tenho e não o que eu já tive ou o que vou ter seja suficiente para que eu possa me sentir um privilegiado, para que eu não torne algo que parece banal, porque nada é banal. Estar vivo não é banal, respirar, ter cérebro funcionando, nada disso é banal. Na verdade, é um grande privilégio. Não quer dizer que não possa sonhar mais, ter mais coisas, mas definitivamente achar que porque você já tem não é valorizável, é um desperdício de vida. Nesse processo de valorizar o que tenho, ser grato, há uma redução da pressão arterial. Pessoas mais gratas têm uma pressão arterial menor, logo tem menor risco de infarto, AVC, libera mais hormônios como a citocina, que permite que a interação social seja melhor, aumenta a produção do cérebro de neurotransmissores que tem a ver com a felicidade, com a tomada de decisões melhor, com um foco melhor. Quanto mais grato eu sou, mais contente estou com a situação atual. Não me comparo com o passado e nem estou ansioso com o futuro. Estou aqui e agora, e é esse o único tempo mental que existe. Quando me perco no passado ou no futuro, aumento meu nível de ansiedade, de depressão. Por isso que o exercício da gratidão, inclusive, pode ser um tratamento ou prevenção para ansiedade e depressão. Minha sensação quando estou grato é de pertencimento. Sinto parte nesse todo, contribuindo para a sociedade. Necessidade de pertencimento é de propósito. A gratidão promove equilíbrio, e equilíbrio é sinônimo de saúde. Equilíbrio é sinônimo de saúde, que é sinônimo de felicidade, e quando se fala de saúde mental. Amém? Quando falta gratidão, então seja mais grato. Seja grato, reclame menos. Reclame menos. Na Marinha usava-se muito esse termo. Tem gente que reclama de tudo, até de dinheiro velho, e é verdade. Tem gente que reclama porque come carne todo dia, tem gente que reclama porque só come ovo todo dia,
Tem gente que reclama do tempo, tem gente que reclama, e quantas reclamações por causa do trabalho dado por Deus, que fique bem claro, dado pelo Senhor, mas reclama de tudo, reclama de todos. É possível até que de repente chegue em frente ao espelho e reclame de si mesmo. Quando falta gratidão, sobeja reclamação. Onde há ausência de gratidão, há um transbordar de murmuração. Seja grato a Deus. Seja grato, verdadeiramente grato a Deus por tudo que tenho, por tudo que sou. Há um louvor, né, diante do trono. Tudo que irás fazer, eu quero dizer, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Seja grato. Não seja ingrato, não. É feio. Além de ser contra os padrões do Senhor, é feio uma pessoa que vive reclamando de tudo, de todos. Parece uma pessoa mal amada. E a pessoa muitas vezes é bem amada. E ainda assim é ingrata. Versículo 19. Não extingais o Espírito. Não extingais o Espírito. Amados, um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. E como fogo ilumina tanto a vida e purificando o homem e da mulher de Deus. É o símbolo, o fogo é um símbolo, como a pomba é um símbolo, como a água é um símbolo do Espírito Santo, mas o fogo não é o Espírito Santo, a água não é o Espírito Santo, o óleo ungido não é do Espírito Santo, é um símbolo apenas, porque o Espírito Santo é uma pessoa. E como toda pessoa, para relacionar-se com o Espírito, para ter intimidade com o Espírito Santo, é necessário relacionar-se com ele. Quantas amizades se extinguem porque já não há mais relacionamento e depois desentendimento extingue-se a amizade. O Espírito Santo é uma pessoa. Não extingais o Espírito Santo de Deus na sua vida. E assim como o fogo, que é um símbolo do Espírito Santo, para apagar, nós retiramos o oxigênio e aí jogamos água ou muita terra e aí apagamos o fogo. É possível, tome cuidado, é possível extinguir o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você extinguir o Espírito Santo de Deus na sua vida. De que forma? Você não alimentando a sua vida com palavra de Deus, não orando ao Senhor, e permanência e constância no pecado extingue o Espírito Santo de Deus na sua vida, apaga, sai, porque a pessoa tomou essa atitude de extinguir vida de Deus na sua vida. 20, versículo 20. Não desprezeis as profecias. O apóstolo Paulo está falando da igreja de Tessalonicenses, e essa profecia aqui é Deus, palavra de Deus. Não despreze a palavra do Senhor. E o que é não desprezar? O que é prezar pela palavra do Senhor? É amar a palavra do Senhor. E amar a palavra do Senhor não é ter a Bíblia guardadinha, fechadinha, intacta, não. É se deliciar, é fazer como fez Jeremias. Achando as tuas palavras, logo a comi. A tua palavra foi o gozo e a alegria do meu coração. Comer a palavra, se alimentar da palavra, ouvir boas ministrações, fazer estudos, meditar na palavra, ter esse procedimento diário. Ter esse procedimento diário é prezar pela profecia, prezar pela palavra profética, palavra de Deus. Não são movimentos proféticos, se ver aí muitas vezes, e que não tem nada a ver com Deus. É palavra, profecia incontestável, que não falha, palavra de Deus. Examinai tudo, retende o bem. Examinar tudo, palavra, mais uma vez, reter o que é bom.
porque nem tudo é bom, ainda que use palavra de Deus. Há muitas programações aí vergonhosas, se chama de evangelho. Se chama de evangelho, mas não tem nada a ver com o evangelho. O apóstolo Paulo já orienta os Tessalonicenses: examinai tudo, retende o que é bom. Retende, abstende-vos de toda a aparência do mal. Isso aí parece evangelho, mas não tem nada a ver com o evangelho. Abstende-vos da aparência do mal. Olha, rejeita, examinai tudo e retém. Agora, só é possível reter quando nós conhecemos e prezamos pela verdadeira palavra, pela verdadeira profecia, pela verdadeira alimento que vem dos céus, pão da vida. E o versículo 23, de o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Palavra santifica cristão. E todo o vosso espírito, alma e corpo, plenitude do ser humano, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O retorno de nosso Jesus Cristo é breve, é certo. Não há dúvida nenhuma, não temos dúvida nenhuma quanto a isso. Por isso, precisamos nos conservar irrepreensíveis na plenitude do ser humano, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Não existe aquilo aqui, Deus quer só meu coração. Não, é corpo, alma e espírito, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E até que Ele venha, Ele também nos deixou uma ordem, que deveríamos celebrar festa, alegria, em participar da ceia do Senhor, tomando o cálice da salvação, simbolizado pelo suco de uva, e o pão simbolizado no seu corpo. Amém, queridos? Devemos lembrar, fazer memória do sacrifício de Jesus Cristo até que Ele venha, e Ele virá, e Ele retornará, e está muito breve. Que Ele retornará é fato, ninguém duvida disso. A questão é: mantenha-se irrepreensível, mantenha-se santificado pela palavra do Senhor, corpo, alma e espírito, para a vinda do Senhor, porque Ele virá buscar a sua igreja. E a garantia que nos deu, que Ele buscar uma noiva sem mancha, sem mácula, uma noiva sem ruga, uma noiva que é a sua noiva, que somos nós, igreja do Senhor, santificada, purificada, limpa, irrepreensível, corpo, alma e espírito. Pense seriamente nisso. Isso pode ser uma grande pandemia espiritual, uma grande e mundial pandemia espiritual para os que andam na repreensão, à luz da palavra. Por isso, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, queridos.